Oi? Testa o microfone. Dá uma cadeira aqui, cara. Já está transmitindo, já? Já. Livre. Começar. Aonde eu tenho que olhar? Vou subir um pouquinho, tá? Boa noite. Boa noite, igreja. Então, boa noite a toda a igreja reunida. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus para mais uma vez prestarmos um culto ao nosso Deus. Nós somos a comunidade Bethesda. Você é bem-vindo. Você que está aí de casa também, venha celebrar conosco este culto ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 98. Amém? Esse salmo fala sobre a justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Aleluia. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. Glória a Deus. É nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós entregamos a nossa vida, o justo, o nosso Senhor justo, soberano, que julgará os povos, que julgará a terra com justiça e equidade. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por tantas bênçãos, vamos agradecer pela presença dEle nas nossas vidas. E vamos orar e clamar também por aqueles que estão padecendo, estão sofrendo, estão enfrentando enfermidade. E vamos agradecer pelos que estão se recuperando. Quantos amigos nossos, né? Temos tido notícias boas notícias de que estão se recuperando para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, Senhor, tão precioso na tua presença. Te louvamos pela tua palavra que nos dá esperança. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos sustenta, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado nesse tempo, Senhor, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento. E nós agora queremos clamar, Deus, por aqueles que estão enfermos, nossos irmãos que estão nos hospitais, Senhor, lutando, Senhor, pelas suas vidas, Pai. Nós lembramos, Senhor, dos nossos amados, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo esteja ali fortalecendo, Jesus, esteja ali fazendo uma obra de cura, Senhor, com teu poder,
Que o Senhor venha alcançar, Senhor, com misericórdia, com graça, Senhor, e mudar o quadro, Senhor, na vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra, Senhor, que nessa noite nós vamos ouvir. Nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos revele, Senhor, a tua vontade, o teu querer a cada dia, Senhor. Recebe agora, Senhor, os louvores que vamos entoar a ti. Senhor, as músicas que vamos cantar são para ti, Senhor. Nós te oferecemos e queremos, Senhor, que chegue ao teu trono, Senhor, em adoração, Deus, como aroma suave, agradável aos teus ouvidos. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser devolver o seu dízimo à casa do Senhor, se você quiser fazer uma oferta de gratidão, você pode ver no nosso link da comunidade Bethesda, tem aí as contas, a informação das contas, e que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos louvar agora todos juntos. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor para você que está aí na sua casa, acompanhando, louvando e adorando o nosso Deus junto com a gente. Vamos ficar em pé para cantarmos com alegria ao nosso Deus que é poderoso. Amém? Aleluia. Você pode bater palma assim, ó. Mais forte. Santo, Santo, poderoso, quer de vir. Toda glória és tão digno, eu me mostro a Santo, 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 poderoso, quer de vir. Deus da glória és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. As palavras. Santo, Santo, poderoso, quer de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro. Santo, Santo, Ele é. Santo, Santo, poderoso, quer de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Toda honra, toda glória, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Toda honra, a glória pertencem a ti.
Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Aleluia. Oh, tu és santo, Jesus. Santo, justo, poderoso e continua sempre, sempre, sempre sendo bom. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tu és bom, Jesus, nós te adoramos aqui, reconhecemos tua grandeza, tua bondade, teu amor sobre nós. Te adoramos, Jesus. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Declare mais uma vez, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia, agradeça a Ele por toda a bondade, por todo amor. Erga sua voz, adore o Espírito Santo que está neste lugar. Agradeça a Ele pelas bênçãos incontáveis. Oh Jesus, como somos gratos a Ti, gratos pelo Seu sacrifício, gratos pelo Seu amor, gratos pelo Seu cuidado, Jesus. Te adoramos, te adoramos.
te adoramos, Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Pelo vale acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descanso nele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nele. Ele cuida, ele guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Decore, te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aceita-nos, Senhor, em nome de Jesus, nossa vida como louvor ao Senhor. Recebe, Senhor, esse culto como aroma suave na tua presença. E que, Senhor, o teu tabernáculo seja aqui no nosso meio. Em todo lugar onde haja alguma pessoa, algumas pessoas reunidas em teu nome, ali esteja o Senhor, pois é a promessa do Senhor, é a palavra do Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo transformação, quebrantamento, Jesus. Ministra, Senhor, agora através da tua palavra, fala ao nosso coração e usa teu servo, Senhor, que não é ninguém. Que nesse momento, em nome de Jesus, seja a palavra do Senhor a falar ao nosso coração. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Podem se assentar, irmãos. Hoje, pastor Nilson nos deu a incumbência aí de estar com os irmãos, e nós vamos meditar na palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2. Então convido você a abrir sua Bíblia, abrir aí em 1 Pedro capítulo 2, versículos, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 10, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 até o 10. Então, amém aí, irmãos? Deu certo? Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Diz assim, ó: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Vamos repetir o versículo 9. Quem está com a Bíblia aí, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao Senhor. Tremendo, profundo. Mas antes de refletirmos sobre esse texto, a gente precisa entender um pouco o contexto em que essa palavra está inserida. Os irmãos sabem que o autor da epístola de Pedro foi o apóstolo Pedro. Ele tinha uma dificuldade de escrever, por isso foi auxiliado por Silvano. Ele escreveu essa carta, geralmente, alguns estudiosos, como o nosso amigo Wiersbe, o nosso amigo Champlain, eles situam aí entre 60 e 67 depois de Cristo, que foi uma época em que o imperador romano era Nero. E quem conhece aí aquela história, aquele CD, Nero, lembra que ficou famoso por queimar. Nero era o imperador louco que botou fogo em Roma. Culpou os cristãos por isso. O objetivo então dessa carta foi justamente fortalecer os crentes que estavam prestes a receber uma perseguição intensa por parte do Império Romano. Se você ver no versículo 1, no capítulo 1, você vai ver lá, foi algumas províncias lá de Roma, do Império Romano, que hoje é a atual Turquia. Então esse é o contexto, um contexto de perseguição, onde havia pessoas preocupadas e prestes a serem provadas. Agora, para essas pessoas, no capítulo que a gente leu a partir do versículo 4, é ressaltada a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra viva. Jesus Cristo é a pedra angular. Usa-se duas vezes, né, essa figura da pedra. E a pedra, ela dá essa imagem para a gente de solidez, né, de força. Quando a gente vai construir uma casa, um edifício, a gente tem alguns meios de usar uma fundação. Mas geralmente o que a gente coloca aí na fundação para fortalecer? O nosso mestre de obra já está ciente ali, ó. A gente coloca brita. E desde muitos anos, há milênios, já é assim. As pirâmides do Egito foram construídas com o quê? Com rocha. Solidez, firmeza. Agora o interessante é que o texto chama Jesus Cristo de a rocha, a pedra viva. Quando você faz um churrasco, qual que é uma das maneiras de você colocar fogo? Vocês sabem? Você coloca o fogo ali no carvão, em um pequeno monte. E o que acontece depois? Isso vai propagando, até que aquela pedra viva, aquela pedra incandescente, queimando, ela vai contaminando as outras pedras, e todas as pedras ficam cheias de fogo. Jesus Cristo é a pedra viva. Ele é quem nos dá fogo. Ele é quem nos dá vida. E ao mesmo tempo fala-se que Jesus Cristo é a pedra angular. Muita gente traduz, a palavra do Senhor traduz que Jesus Cristo era marceneiro, mas um contexto adequado, quando a gente estuda profundamente a palavra do Senhor, muitos concordam que Jesus Cristo era um pedreiro. Era um entendedor geral aí de construções. E naquela época, quando você ia começar uma construção, você começava com a pedra angular. Aquela pedra principal que recebia toda a construção. Então você entende, quando eu falo que Jesus Cristo é a pedra viva e a pedra angular, eu quero dizer, Jesus Cristo é quem começa todo o fogo, é quem começa toda a vida. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo é quem recebe todo o peso da igreja. Ele é a nossa rocha.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, esse texto, ele nos mostra a importância do relacionamento com esse Jesus. Porque se você vê no versículo 8, o que fala a palavra do Senhor aqui no versículo 8? Que Jesus Cristo é tropeço para quem rejeita. Ele é tropeço para quem rejeita. Deus ele nos deu a oportunidade de salvação. E Jesus Cristo fala que veio para cumprir a lei. Mas ao mesmo tempo, quem não é de Jesus começa a receber a desordem na sua vida. É dada a oportunidade a todos, todos recebem. Mas a gente nunca pode se esquecer que lá no fim de tudo haverá um juízo. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que haverá a separação daqueles que são de Deus, aqueles que são família de Deus, daqueles que não são. Jesus Cristo, ele vai causar o tropeço para quem está vivendo só na mordomia, na vida boa, achando que não tem nada além daqui. Para quem está achando que é só viver, curtir, farrear, sem compromisso, sem consequência nenhuma, sem se importar com mais nada, eu te alerto, Jesus Cristo vai ser tropeço na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele haverá de julgar os vivos e os mortos. Então nós temos que estar atentos nessa condição, porque Jesus Cristo Ele ama, Ele é o Pai pronto para receber, mas ao mesmo tempo vai chegar um dia que tudo vai se encerrar. E é por isso que a palavra do Senhor ele ressalta aqui no versículo 9 a figura do sacerdote. É a figura que nós recebemos, porque hoje a gente não vê Jesus Cristo andando por aí no mundo como as pessoas viram há 2000 anos atrás. Hoje Deus delegou à igreja a oportunidade de exercer esse sacerdócio real. O primeiro ponto então dessa palavra é entender o sacerdócio como algo separado. Quando eu falo sacerdote, o que vem na sua mente aí? Sacerdote. Para quem está familiar, sacerdote eu lembro dos egípcios. Eu lembro do sacerdote lá da religião fulana. Porque isso realmente, essa figura do sacerdote, ela é uma autoridade religiosa. Se você procurar aí no dicionário, no Micaelis, no Primberan, no Aurélio, você vai ver vários significados que vão associar o sacerdote como uma autoridade religiosa que guarda os dogmas daquela religião. Não é verdade? Agora, além disso, precisamos entender que essa figura do sacerdote é antiga. Ela nasceu lá, Melquisedeque foi chamado rei sacerdote, lá em Gênesis 14, muito antes da lei, porque ele já guardava a figura de um representante. Vai comigo aqui, irmão, porque você vai entender onde eu vou chegar. Lá em Êxodo 29, a gente percebe a oficialização do sacerdote conforme a palavra do Senhor vai carregar, de acordo com a lei de Deus. Aquele sacerdote que vestia as túnicas, as vestes azuis, que sacrificava, que fazia, que guardava a lei, ela surgiu lá em Êxodo, no capítulo 29. E ele era exclusivo para Arão e seus descendentes. Exclusivo. Por quê? O sacerdote era alguém que tinha o dever de servir com exclusividade. Ele guardava os dogmas porque ele era separado. Deus separou uma tribo inteira. Uma tribo inteira. Para você que não está familiarizado, a nação, imagina a nação de Israel, como se fosse o Brasil. Existiam 12 tribos que eram os filhos de Israel, que é como se fossem os nossos estados. Eles receberam cada um uma porção do território. E Deus separou uma dessas tribos inteira que não recebeu porção nenhuma de terra. Por quê? Porque ela recebeu a herança de servir a Deus. Eles foram separados, a tribo dos levitas. E no meio dessa tribo, Deus separou os sacerdotes que eram os descendentes de Arão. Por quê? Porque era algo
de extrema importância, responsabilidade, compromisso. Então você entende? O primeiro aspecto é que quando a palavra diz vós sois sacerdócio real, ela diz que vocês são separados, nós somos eleitos, nós somos comprados, nós somos remidos pelo Rei do Universo, separados do pecado, do mundo, da dor, da morte, da angústia, nunca mais, porque essa palavra do Senhor nos promete, separados para a vida, separados com uma missão. A gente precisa entender que quando há repetição, a palavra do Senhor na língua hebraica, na língua grega, eles usam muito o artifício da repetição para dar ênfase. E você vê que todo o versículo 9 são expressões similares. Vocês são geração eleita, é uma geração separada. Sacerdócio real, é um povo separado. Nação santa, como a gente estudou quarta-feira, o que é santidade? Separação. Nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, e ninguém tira. Separados, ninguém pode mudar isso. Aleluia, glórias ao Senhor. Segundo ponto de ser um sacerdote, é que o sacerdote é um representante. Na igreja católica, muitas vezes se usa o termo sacerdote para se referir aos padres, como um representante de Deus ali da igreja. Isso se estende desde antigamente, como a gente falou antes, dos sacerdotes egípcios. Eles eram representantes dos deuses que eles serviam, Osíris, Amon-Ra, enfim. Então, toda vez que o sacerdote de Baal se levantava, ele era o porta-voz de Baal. Quando Deus elege sacerdotes, eles se tornam automaticamente guardiães da palavra, com uma missão de direcionar o povo ao conhecimento e à fidelidade de Deus. Vamos ler em 2 Crônicas 15:3 um exemplo disso aí. Tá? O rei Asa foi um rei sucessor de Davi, e Deus havia escolhido Davi para ser para sempre o rei sobre o seu povo e os seus descendentes, né? Os descendentes de Davi. E o rei Asa era um descendente de Deus. Olha o que fala 2 Crônicas capítulo 15:3. Descendente de Davi. O rei Asa era descendente de Davi. 2 Crônicas 15:3. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. A importância de ser um sacerdote é porque você é um guardião da palavra e você representa Deus. A força disso é muito grande. Quando você vai num aniversário, uma festa de casamento, de 15 anos, um velório, muitas vezes ali na família não tem ninguém que conhece a Deus, mas eles, naquele momento de luto, eles querem alguém que vai aproximar eles. E o que eles falam? A Nil é uma serva de Deus. Nil, traz uma palavra aqui para a gente. Frederico, traz a palavra. Tiago, traz a palavra. Osélio, fala alguma coisa aqui para a gente. Por que isso acontece? Porque as pessoas, irmãos, estão sedentas de referências, sedentas, tem sede de alguém que elas olhem e falem: essa pessoa, ela vai me mostrar o caminho. Como sacerdotes, esse é o segundo aspecto. Nós representamos Deus. As pessoas que olham para nós, elas precisam ver Deus representados. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu tenho que tomar cuidado, sim, mas não é porque eu sou careta, não é porque eu vou para o céu, vou para o inferno se eu errar. A gente sabe que quem traz a salvação é Jesus Cristo pelo seu sangue. A gente é representante de Deus, então a gente tem compromisso com a palavra de Deus. É por isso que nós devemos guardar essa palavra com tanto zelo,
com tanta veemência. Não podemos tratar essa palavra aqui como se fosse algo banal, como algo vazio. Esses dias para trás a gente estava conversando na Europa, o que está acontecendo? Igrejas centenárias, gigantes, com 4 pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não guardaram a palavra, não aplicaram, não viveram no seu dia a dia, não começaram na sua casa, lendo a Escritura, meditando com seus filhos, conversando com sua esposa, com seu esposo, conversando com seus pais, não conversaram com seus amigos, não foram exemplo, não pagaram as contas, deram calote nas pessoas, enganaram, usaram o artifício de ser cristão para obter vantagens pessoais. E sabe o que fez isso? Minou a confiança das pessoas nos sacerdotes. Isso é muito sério. A palavra do Senhor diz em Zacarias que o Senhor vai cobrar daqueles que detêm o poder de influenciar as outras pessoas. Nós, como representantes de Deus, temos que ser cientes, primeiro, que somos separados, mas segundo, que nós somos representantes de Deus. E onde vamos? Num supermercado, um jogo de futebol, as pessoas vão olhar para nós diferente. Hoje a gente foi abastecer o carro, domingo, um dia precisa abastecer o carro, né? Infelizmente a gente não tem a fé para multiplicar a gasolina. Chegamos no posto, e quando a gente chegou lá, Tiagão, no posto, ele completa aí pra gente, o cara, boa tarde, Deus te abençoe. Aí eu falei pra ele, esse cara é crente, o cara vai com Deus, e não sei o que. Só que a forma que ele falou, a Brenda falou pra mim um negócio que me marcou. Ela falou assim: tem uma paz diferente, não é um Deus te abençoe qualquer, é um Deus te abençoe que tem profundidade. Representantes de Deus, e Deus nos ama, Deus nos mune de poder para representá-lo, de graça. Primeiro aspecto, eleito. Segundo aspecto, nós somos representantes. Mas o terceiro aspecto de ser um sacerdote é que o sacerdote é um proclamador. A maior finalidade do sacerdócio, irmãos, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, e isso acontece muito lá fora. Muitos colegas meus de trabalho vêm falar isso comigo. Eles viram para mim e falam assim: esse Antigo Testamento é uma viagem, uma coisa perdida, não tem nada a ver, falam umas coisas mais sem noção. Mas é porque muitas vezes falta para a gente cuidado de usar a hermenêutica, de usar o contexto, de entender quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, porque aquilo tinha um significado, que esse significado é o que a gente tem que buscar. O sacerdote, irmão, por mais estranho que hoje pareça para a nossa cultura, ele tinha a missão de ser alguém que proclamava o perdão de Deus. Ele proclamava para alguém que estava perdido, vazio, sem direção, a oportunidade de remissão das suas culpas, das suas falhas. Por isso que a palavra do Senhor nos ensinou vários tipos de sacrifícios. Existiam sacrifícios, oferta pela culpa, oferta de comunhão, holocaustos, o dia da expiação. Existiam vários tipos de ofertas com essa finalidade de aproximar a gente de Deus e uns dos outros. Essa proclamação dos sacerdotes era uma forma que Deus usava para estender o amor dele. Ele buscava as pessoas, e as pessoas, em contrapartida, demonstravam o arrependimento. Quando Cristo veio ao mundo, muita gente acha assim: Jesus veio e acabou tudo. Mas houve um período, quando Jesus veio, irmãos, existia sacerdote ainda, existia templo. A coisa não foi assim, caiu um raio, mudou o mundo, começou a surgir cidade. O cristianismo levou séculos para influenciar o mundo, para chegar no ponto que a gente conhece hoje.
Então, num primeiro momento, você vê que os próprios sacerdotes foram quem levaram Jesus à crucificação. Porque eles não entendiam a obrigação que eles tinham de proclamar a justiça. E foi por isso que Jesus falava constantemente contra os fariseus, contra os sacerdotes, que eles eram sacerdotes, que eles representavam sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro estavam cheios de podridão e de morte. Em Romanos 10, versículos 9 e 10, está, para mim, 2 versículos que são extremamente importantes para a gente trazer conosco na nossa mente. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que isso quer dizer? Eu creio do fundo do meu coração, e eu proclamo, eu uso a minha boca para anunciar que Jesus Cristo é vida e veio para salvar. Com isso, eu estou demonstrando para todos que eu sou um representante de Deus. Eu sou salvo. Esse é o terceiro aspecto da nossa vida como sacerdotes. Nós temos a obrigação de proclamar. Gente, não há ninguém. Lembra daquela figura que a gente falou do churrasco? Existe como uma pedra que toca naquela outra pedra, fica vermelha e não emite calor? Existe como eu colocar fogo numa pedra daquela, ela ficar vermelhinha, mas ela não servir para queimar? Não existe, sabe por quê? Porque Cristo é a pedra viva, e quando a gente encosta nele, algo diferente começa a surgir de nós. Não há como ficar frio, não há como ficar parado. Se isso acontece, Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo quando Ele foi. Deus mandou descer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fagulha que queima de novo o nosso coração. Quando a gente está esfriando, quando está no fim da festa, quando aquela brasa já está esfriando, o Espírito Santo vai lá e taca fogo, porque eu quero ver você queimando e contaminando os outros. Nós somos proclamadores e nós temos essa missão de proclamar. Não tem como encostar em Cristo, irmãos. Eu encostei na pedra viva, eu estou queimando, porque o Espírito Santo de Deus nos faz queimar. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tenha paciência, tenha conhecimento da palavra, mas deixe-se ser usado por Cristo para proclamar. Irmãos, nós temos milhares de pessoas que compreenderam essa palavra hoje no mundo. Milhares de pessoas que inclusive deixaram as suas famílias, deixaram o conforto do seu lar, do seu lar, não é do celular, não, do seu lar, da sua casa, e foram, porque Deus chamou eles para isso. Muitos saíram do Brasil e foram ser perseguidos. Existe a missão Portas Abertas. Eu não sei quem conhece aqui a missão Portas Abertas, o irmão André. Mas ela se tornou um marco no fim da década de 80 ali, porque eles começaram a se levantar para ir lá no meio do muro do socialismo, no meio da perseguição, onde se não podia nem pensar no cristianismo, porque o Estado russo matava. Mas eles se levantaram e Deus foi fazendo milagres e sinais. Na China comunista, na Índia, onde até hoje tem perseguição, na Coreia do Norte. Mas não é só lá, irmãos, não é só lá nesses lugares distantes. É em Israel, é no Iraque, é na África, é proclamando o Senhor em Moçambique, é na Angola. Nosso missionário
Ulisses, a Alessandra, o missionário aqui da igreja, me falhou o nome agora, o pastor Rubens, isso. O pastor Rubens, aqui da igreja, aceitaram esse chamado de Deus para irem para a África. Mas existe aqueles que foram chamados ainda, porque é o que a palavra diz lá em Atos 1:8, né? É a sua cidade, é o seu contexto, é o seu estado, é o seu país, é até os confins da terra. Tem gente proclamando lá no meio dos indígenas. Os missionários, tem o Gino, tem a Tati lá no meio das tribos, onde não chega nem luz, mas eles estão lá proclamando. Tem gente lá no meio dos ribeirinhos, o irmão Gino está lá no meio dos ribeirinhos proclamando. Tem gente lá no sertão, pastor Luiz Walter, lá da PIB, está lá proclamando. E eu sei que você conhece, eu estou citando aqui, irmãos, porque nós somos esse corpo que proclama. Não interessa, irmãos, se o irmão, poxa, mas eu nunca conversei, mas a gente pode orar, interceder, clamar, proclamar. E se Deus não te chamou, não te vocacionou para ir lá para a China, para ir para outro estado, para ir para outra cidade, Deus chama todos para serem proclamadores, mesmo que seja no seu trabalho, na sua vizinhança, mesmo que seja na sua família. Como a Nil disse, eu vou no salão de beleza, mas eu vou proclamar no salão de beleza. Porque nós somos assim. Essa é a nossa vocação, e é todos. Nós somos proclamadores, nós temos a obrigação de sermos essa referência. Separados, representantes de Deus, e proclamadores do Evangelho. Então, com conclusão, eu quero citar um versículo lá do filme do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos grandes poderes, revestidos do poder de Deus, mas nós temos imensa responsabilidade. Irmão, não leve isso como um fardo para a sua vida. Tem muita gente que ouve essa palavra, que chatice. É a coisa mais prazerosa que tem na vida, é dar todos os minutos para proclamar o Senhor. Porque é uma reação automática daquilo que Jesus fez, de se entregar, de viver 33 anos nesse mundo, carregando problema e carregando pecado, e transformando a nossa vida, até que culminou na sua crucificação. Ele salvou a toda a humanidade. Foi pesado. Ele bebeu o cálice da dor, do sofrimento, mas foi para nos dar vida. Então eu rebato a isso, proclamando, glorificando, sendo esse representante. Sou pecador, eu falho, eu erro. Você vai me ver mentir, porque a Bíblia fala que todos vão mentir. Você vai me ver errar, você vai me ver ofender as pessoas. Mas o que importa é que o Senhor nos chamou e que nós temos que assumir essa responsabilidade. E Deus nos perdoa nos nossos pecados e vai nos capacitando. Quero concluir então esse texto, essa pregação, essa conversa, com essa reflexão que está lá em Provérbios. Com 2 versículos, essa reflexão de Provérbios que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, para que a gente saiba que a gente é pecador mesmo, a gente é falho, mas Deus vai ingentando. Quando o nosso fogo está baixinho, o Espírito Santo vem, sopra e queima. A gente vai brilhando até ser dia perfeito. Amém. E o segundo versículo que eu quero deixar com vocês está em Mateus 7,16. Quando Jesus fala para aquela árvore, que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Se a árvore é frutífera, ela é podada, ela é arrumadinha, fica bonitinha para poder produzir mais. E aí o agricultor olha para aquela árvore: olha a minha plantação aqui, que beleza essa árvore zona. Mas se a árvore não presta, é infrutífera, seca, não produz nada, ela só serve para queimar, para ser cortada e seja lançada no fogo.
Fica com essa reflexão, irmão. Porque a gente está aqui reunido, a gente muitas vezes acha que está tudo tranquilo, mas cadê os nossos frutos? Cadê o seu fruto? Não estou cobrando ninguém agora, tá? Eu quero que você reflita, você mesmo. Se você está frutificando, glória a Deus, ora ao Senhor para que Ele te dê a graça de frutificar ainda mais. Mas se você não está frutificando, se você está dando só canseira, está na hora de você deixar o Espírito Santo queimar essa brasa que tem dentro de você. Amém? Glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de te conhecer, de saber que o Senhor nos resgatou, nos chamou, nos separou, de saber que, Senhor, quando as pessoas olham para a gente, elas veem alguém diferente, elas precisam de referência. O mundo está carente, Senhor, de referência. O mundo está carente de pessoas que compreendam a mensagem. Está carente de pessoas que levem vida, que espalhem amor. Porque amor não é fazer tudo que o outro quer. Amor não é deixar que tudo seja leviano. O amor também implica em responsabilidade, em compromisso, em dedicação, em entrega. Que nós sejamos esses proclamadores, Jesus. Se há alguém nessa noite, Pai, aqui na internet, na sua casa, precisando de uma poda, Senhor, caprichada. Se tem alguém aqui que não está frutificando, se tem alguém que ainda não compreendeu o amor do Senhor, em nome de Jesus, vem e toca, e queima, e incendeia para a glória do Senhor com teu Espírito Santo, e traz vida, e traz calor, e traz transformação. É o que nós te clamamos, Jesus. Incendeia essa igreja, nos permite ser referência, juntos. Que essa comunidade Bethesda não proclame a si, não proclame os nossos vãs desejos, mas que a gente proclame a graça do Senhor salvadora, o amor do Senhor que morreu para nos salvar, que nos deu vida, que nos deu alegria, para além de tudo que possamos ter. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que essa comunidade seja uma comunidade pronta para abraçar, para acolher aquele que precisa, para estender as mãos. Cada um de nós tem esse compromisso. É no nome do Senhor Jesus que eu clamo, a começar por mim, Senhor. Que a partir de agora, que a partir desse momento, o Senhor possa reacender a minha vida, que eu possa proclamar teu nome, que eu possa viver essa palavra, essa mensagem, esse amor do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoe nossas faltas. É o que nós te clamamos, esperando aquele dia em que nós veremos o Senhor face a face, quando o Senhor descerá nos céus e nós seremos elevados para junto de Ti, Pai, e para sempre viveremos dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, e que o Senhor não permitirá que haja mais dor, mais pranto, mais choro, nunca mais. Nós clamamos, Senhor, esperamos a Tua volta, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós clamamos a Tua presença enquanto isso, e é em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos cantar uma canção. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra,
age sorte. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha da noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me, usa-me, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Vamos andar sempre na presença de Deus. É o melhor lugar para a gente estar. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Que a sua semana seja abençoada, seja próspera. Em nome de Jesus, aí na tua casa, Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Quarta-feira, PG. É nóis, irmãos. Abraço. Tchau. Glórias, glórias, glórias.